Bom, vamos começar agora a nossa 10ª aula de Lazarus, aonde nós vamos continuar estudando variáveis. Então, é a nossa aula, certo? É a nossa aula. É a nossa aula número 10, tudo bem? Do nosso curso de Lazarus, tudo bem? Aonde nós vamos continuar estudando variável. Tá. A variável, ela está intimamente relacionada à ideia de dados. Então, eu tenho dados, e esses dados, quando eles são passados para o meu programa, o programa ele precisa armazenar esses dados. Os dados são os dados são armazenados na memória RAM do computador. Então, meus dados, quando eles são passados para o programa, eles são armazenados na memória do computador. E esses dados, eles são armazenados em variáveis. Tudo bem? Esses dados que são armazenados em variáveis, eles precisam o quê? A gente precisa ter uma ideia do que são os dados. Então, os dados, nós vamos encontrar vários tipos de dados. Por exemplo, nós podemos ter dados no formato numérico, tá? E quando é no formato numérico, nós podemos ter números inteiros ou números decimais. No caso, números inteiros seria 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Números decimais, eu teria, por exemplo, 5,387, tá? 9,824 e assim sucessivamente. Eu também posso armazenar textos, sendo que textos, nas linguagens de programação, são conhecidos como uma string. A string é uma cadeia, é uma união, tá? Uma cadeia, uma união de caracteres. Tá? Tudo bem? E nós vamos ter dados do tipo lógico. Dados do tipo lógico, que também são conhecidos como boolean ou booleanos, tá? Eles são sempre, admitem apenas duas situações, 0 e 1. Eles podem admitir, por exemplo, verdadeiro e falso. Eles podem admitir, por exemplo, true e false, e assim vai. Tudo bem? Então, os dados, geralmente, nós podemos reduzir sempre, por exemplo, o nome de uma pessoa seria do tipo texto, string. A idade da pessoa seria do tipo inteira. Por exemplo, o peso da pessoa seria um número decimal. A pessoa pesa 82,5 quilos. Tudo bem? Em relação a dados do tipo lógico, ligado, desligado, frio, quente, noite, dia, masculino, feminino, e assim vai, tá? Então, por exemplo, nós podemos sempre estar associando aos dados. Então, se os dados eles são passados para o computador, se os dados possuem diferentes tipos, certo? Onde os tipos podem ser um texto, tá? Um número, um valor lógico. As variáveis como consequência também vão ser. Eu também vou ter variáveis. Se as variáveis vão armazenar os dados,
essas variáveis também vão ser do quê? Do tipo texto, que é conhecida como string, do tipo número, que também vai ser conhecida como integer, ou double, ou, no caso, do tipo lógico, que também é conhecido como boolean, ou booleano, tá bom? Bom, mas como que nós podemos pensar a variável? A variável podemos pensar a variável da seguinte forma. Uma variável, ela poderia ser assim representada como se fosse uma caixinha, tá? Uma caixinha que eu crio na memória do meu computador, certo? É como se fosse uma caixinha que eu crio na memória do computador. E esta caixinha, ela vai representar, ela vai receber, essa caixinha vai receber um dado. Então, a nossa variável, ela é uma caixinha criada na memória do computador que vai receber um dado. Só que essa caixinha, né, ela vai ter um certo tamanho. E esse tamanho ele é medido em bytes. Por quê? Porque, por exemplo, uma variável do tipo integer, ela pode usar de 2 a 4 bytes. Uma variável do tipo string vai usar uma quantidade de bytes correspondente à palavra ou frase que ela tem que armazenar. Uma variável do tipo lógica também vai precisar de 1 ou 2 bytes, tá? Então, o que acaba acontecendo? A variável, ao ser criada na memória do computador, ela requisita uma certa quantidade de bytes e essa variável ela vai depois armazenar uma certa informação. E uma outra coisa importante é que toda variável ela precisa ter um identificador. Tá? O que seria esse identificador da variável? O identificador da variável é um rótulo, é um nome que é atribuído para a nossa variável. Então, quando nós falamos de variável, nós precisamos lembrar que toda variável ela tem um tamanho, e esse tamanho ele é definido em bytes, a quantidade de bytes que ela vai ocupar na memória do computador. Toda variável vai ter um identificador. Toda variável vai ter um dado. Vai ter um dado, certo? Ela vai ter um dado. Esse dado vai ser um valor atribuído à variável. Certo? Bom, vamos ver agora aqui um pequeno exemplo. Então, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho 3 caixinhas na minha memória. Vamos imaginar que eu tenho 3 caixinhas na minha memória. Então, eu tenho a minha primeira caixinha, tá? Eu tenho a minha segunda caixinha. Imagina que eu tenho 3 caixinhas. Essas caixinhas são espaços com uma certa quantidade de bytes da memória do computador que foi reservada. Quando o programa ele cria essas caixinhas, essas variáveis, obrigatoriamente, cada caixinha tem que ter um identificador. Então, por exemplo, aqui eu vou guardar um nome. Então, essa caixinha ela vai ter um identificador. Por exemplo, eu vou guardar o nome dos alunos. Então, vai ser nome aluno. Esse vai ser o meu identificador da minha caixinha. Nessa caixinha, por exemplo, eu vou guardar, por exemplo, a idade do meu aluno. Então, essa caixinha vai ter um identificador que vai ser idade. E aqui nessa caixinha eu vou ter um identificador onde eu vou guardar a altura do aluno. Então, as caixinhas, cada caixinha tem uma certa quantidade de bytes. Tudo bem?
que foram alocadas, que foram reservadas para armazenar esse tipo de informação. Como aqui ela vai armazenar um texto, ela é uma variável do tipo string. Então, essa daqui vai ser uma variável do tipo string, ou seja, texto string. Como aqui eu vou armazenar uma idade, a idade é algo que você conta, é um número inteiro, então essa daqui vai ser uma variável do tipo integer. E aqui a altura é um número que tem vírgula, posso ter 1,73 metros, 1,58 metros e assim vai. Essa vai ser uma variável do tipo double. Tudo bem? E em cada uma dessas variáveis, eu posso atribuir um valor. Eu posso guardar um dado, né? Eu crio as variáveis para poder armazenar dados nela. Então, esse dado que eu vou armazenar é um valor. Então, por exemplo, no nome do aluno, vamos imaginar que eu vou guardar aqui dentro um aluno cujo nome é Pedro da Silva. Então, no Pascal, eu coloco aspas simples para definir aonde começa a minha string, aonde começa o meu texto e aonde termina o meu texto, tudo bem? Em outras linguagens de programação, por exemplo, no Python, eu vou usar aspas duplas. Por exemplo, no Visual Basic também é aspas duplas, tá? Aqui, o meu número, já quando é um número, eu não preciso usar aspas. Então, vamos imaginar que a idade do nosso amigo, ele tem uma idade de 17 anos. Então, quando é um número, você não precisa colocar aspas. E aqui um fato importante. Vamos imaginar que o nosso aluno, ele tem uma altura de 1,73 m de altura. Por que eu coloquei o pontinho? Por que eu coloquei o pontinho? Porque nos países de língua inglesa, não é o separador decimal, não é a vírgula, é o ponto, tá? Então, aqui seria uma vírgula, né? Só que, no caso, os países, como a linguagem de programação, o Pascal, ele utiliza o idioma inglês, ao invés da gente usar uma vírgula para número decimal, a gente vai usar um ponto, tudo bem? Então, tá aí. Então, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que a minha variável, tudo bem? Ela vai ter um certo tamanho, um identificador e um dado, tá? E aí, nesse caso aqui, eu criei 3 caixinhas. Essas caixinhas vão ser criadas na memória do computador. Cada caixinha vai alocar uma certa quantidade de bytes e, dependendo do tipo da caixinha, ela vai alocar mais bytes ou menos bytes. Por exemplo, do tipo string, ela aloca muito mais bytes do que do tipo integer. Porque do tipo string eu vou armazenar um texto, por exemplo, Pedro da Silva, e na idade, que é do tipo integer, eu vou apenas armazenar o número 17. Tudo bem? Então, vamos ficando por aqui e a gente continua o estudo de variáveis numa próxima aula. Tudo bem?